Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, vocês já estão aí com as listas, né, para acompanhar a resolução de exercício, e a gente vai revisar diferenciabilidade, extremos e multiplicadores de Lagrange, tá? Aí, extremos, a gente vai utilizar a matriz hessiana, certo? Ó, vamos ver aqui, ó, aula de revisão, tá? Aí, ao final dessa aula, né, de revisão, a gente vai compreender a relação entre diferenciabilidade e continuidade, porque é o objetivo principal, tá? Para estudar aqui, porque é o que vai cair na prova. Identificar funções diferenciáveis e não diferenciáveis, inclusive com parâmetros. Encontrar e classificar pontos críticos, usando determinante da hessiana. Resolver problemas de extrema em conjuntos fechados e limitados. E aplicar o método de multiplicadores de Lagrange em uma e duas restrições. Aí a gente começa, então, com a diferenciabilidade. Aí a gente só relembra, né, as relações entre diferenciabilidade e continuidade, tá? Se f é diferenciável, então f é contínua, tá? E aí a consequência direta é que, se ela não é contínua, então ela não é diferenciável. E as derivadas parciais existem, isso aqui é uma condição necessária, tá? Em uma vizinhança A e B. Então, f é diferenciável. E aí aqui a gente tem, ó, se as derivadas parciais são contínuas, né, existem e são contínuas, então a função é diferenciável. E a função diferenciável implica em ser contínua. Mas a volta não é verdade, tá? Se uma função é contínua, não necessariamente ela é diferenciável. Uma função diferenciável não necessariamente tem as derivadas parciais contínuas, tá? As derivadas parciais podem não ser contínuas e ela ainda ser diferenciável. Por isso que a gente usa aquela função erro, né? Limite de h e k, que são dois parâmetros tendendo a 0, 0. A gente calculou o limite da função erro sobre o módulo do vetor. Acho que eu mostrei isso para vocês em sala, mas talvez vocês não lembrem, tá? E aí é isso, as recíprocas não são verdadeiras. A gente começa aqui, olha, com uma função que não é contínua. Então, ela vai ter as derivadas parciais no ponto, e aí ela não é contínua, e o que isso significa? Ela é diferenciável ou não em 0, 0. Vamos resolver essa questão, tá? Exercício 1. Aí aqui a gente tem a função f de x e y igual x e y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado para x e y diferente de 0, 0 e 0 para x e y igual a 0, 0. Certo? Aí o item 1, ele pede para verificar, mostrar que f não é contínua, né? Tá, então vamos lá. Bora olhar aqui no quadro. A gente tem que mostrar que f não é contínua. Aí qual que é a definição de continuidade? O limite da função tem que ser igual à função calculada no ponto. F de 0, 0 vai ser 0. E aí, testando um caminho alfa de t, tá? Então, a gente faz assim, ó. Tomemos alfa de t igual a t e t. E aí, quando a gente tem de t a 0, isso aqui vai para 0, 0, tá? Que é o ponto que a gente está calculando o limite. E aí, a gente calcula f de alfa de t, que vai ser t vezes t sobre t ao quadrado mais t ao quadrado. Isso aqui vai ser t ao quadrado sobre 2t ao quadrado, que é igual a 1 sobre 2, certo? Então, nessa curva, o limite com t tendendo a 0 de f de alfa de t
vai ser igual ao limite, quando t tende a zero, de 1 sobre 2. E aí o limite da constante é a própria constante, né? 1 sobre 2, certo? Aí o que isso significa? Então, f calculada em 0, 0, que é igual a 0, é diferente de 1 sobre 2, que é o limite, um dos limites, né? Quando t tende a 0 de f de alfa de t. Certo? F não é contínua. Até aqui está tudo bem? Para mostrar que ela não é contínua, basta mostrar aqui. O limite é diferente da função calculada no ponto. Tá? Então, vamos para o item B. O segundo item, né? O 2. Aí, calcule as derivadas parciais em 0, 0 pela definição. Derivadas parciais pela definição. Tá. Como é que fica derivadas parciais aqui pela definição? Bora dar uma olhada no quadro. A f x calculada em 0, 0 vai ser o limite quando h, colocar h, não t, h tende a 0 de f, e aí a gente está trabalhando com x, então o parâmetro ele fica em x, de 0 mais h, 0, menos f de 0, 0 sobre h. Tá? Aí f de 0, 0 é 0, então a gente só precisa substituir y por 0 e o x por 0 mais h, que vai dar o h, né? Então, isso vai ser o limite de h tendendo a 0. E aí, essa função é x vezes y, então vai ficar h vezes 0 sobre h ao quadrado mais 0 ao quadrado sobre h. Tá? Aqui em cima vai dar 0, então isso aqui vai ser o limite quando h tende a 0 de 0 sobre h ao cubo, tá? Que dá 0. Então, a derivada parcial calculada em 0, 0 é igual a 0. Derivada parcial em relação a x. Aí ela existe, né? E aqui, a derivada parcial em função de y calculada em 0, 0. Vai ser o limite quando h tende a 0, e aí a gente só vai trocar o h de lugar. E aqui também, tá? Então, vai ficar f de 0, 0 mais h, menos f de 0, 0 sobre h. E aí, isso aqui vai ser o limite quando h tende a 0, e aí aqui vai ficar 0 vezes h sobre h ao cubo, que é igual a 0, certo? E o terceiro item, ele pede o seguinte. Até que está tudo bem, pessoal? Calcular limite pela definição? Tá. Tá. Na terceira, ele pede para verificar se ela é diferenciável ou não. E aí percebam que aqui, olha, a função ela não é contínua, então ela não é diferenciável. Então, por mais que as derivadas parciais existam, a nossa função não é diferenciável porque ela não é contínua, tá? Então, não é contínua, logo, não é diferenciável.
Tá ok? Até aqui tá tudo bem? Tá? Então vamos para a próxima. A mesma coisa, verificar se é contínua. Aí, nesse caso, ela é uma função contínua, o limite dela é igual à função calculada no ponto, vai dar 0, 0. Aí a gente tem calcular as derivadas parciais pela definição e verificar se ela é diferenciável ou não. Tá? A gente pode ir para essa aqui? Então vamos lá, bora olhar aqui no quadro. Essa função ela é contínua, e aí a gente tem que o limite de x e y tendendo a 0, 0 da raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é exatamente a f de x e y, que é igual a raiz de ou f de 0, 0, tá? Calculada no ponto. F de 0, 0, 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é igual a 0. Então, a função é contínua. Pronto. Aí, no item 2, ele pede para a gente calcular as derivadas parciais pela definição, tá? E aí, se elas existirem, né, a gente vai para a próxima parte. Aí está escrito, ó, calcule a derivada parcial em 0, 0, a derivada parcial em função de x e a derivada parcial em função de y pela definição, se existirem, tá? Então, vamos lá. Aí a f de x calculada em 0, 0, derivada parcial em função de x, ela vai ser o limite quando h tende a 0. Deixa eu só trocar de cor aqui. Limite quando h tende a 0 de f de 0 mais h, 0, menos f de 0, 0, sobre h, tá? E aí, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar, a gente substitui y por 0, e aqui a gente substitui x por 0 mais h. Então, aqui dentro vai ficar 0 mais h, que é o próprio h, vai ficar h ao quadrado dentro da raiz. Então, vai ficar raiz de h ao quadrado. F de 0, 0 é 0. Então, aqui embaixo fica o h. Raiz de h ao quadrado é módulo de h. Opa, esqueci de colocar o limite, peraí. Então, o limite, quando h tende a 0, de módulo de h sobre h, tá? E aí, aqui a gente tem duas possibilidades para h, menos h ou h, né, dentro do módulo. Quando ele for menos h, vai ficar menos h sobre h, que dá menos 1. Quando ele for mais h, vai ficar h sobre h, que dá 1. Então, o resultado disso aqui é mais ou menos 1. Significa que esse limite aí, ele não existe, né? Diverge lá no número. Então, a gente não existe a derivada parcial em função de x. Aí, a gente nem calcula a derivada parcial em função de y. Se não existe, aí a gente já para aqui, ó. Não existe, porque a do y aconteceria a mesma coisa, tá? Então, não existem as derivadas
parciais de f em 0, 0. Tá? E aí isso já responde a última pergunta. Ela é contínua? É contínua, então ela pode ser diferenciável. As derivadas parciais existem? Não. Então ela não é diferenciável. Tá? Depois eu faço um esquema para vocês. E aí a gente responde a terceira, tá? Então tá, olha aqui, ó. 3. Pergunta se ela é diferenciável. Então não. Pois as derivadas parciais não existem. Em 0, 0, tá? E aí a análise só para aquele ponto, certo? Até que tá tudo bem, pessoal? Vocês conseguem copiar? Querem que fique em algum quadro? Ou já tá tudo bem? Exercício 3. Aí o exercício 3, ele é mais um em que a função é descontínua, então ela não é diferenciável, tá? Vou resolver ela com vocês. Depois que a gente resolver a próxima, aí eu já faço o esquema para vocês de diferenciabilidade e continuidade, tá? Então, o exercício 3. F de x e y igual a x ao quadrado, y, sobre x à quarta, mais y ao quadrado, se x e y for diferente de 0, 0, e 0 se x e y for igual a 0. 0, 0. Aí ele pergunta se ela é contínua em 0, 0, né? E aí a resposta é qual? Não, né? Por quê? Vamos fazer o cálculo aqui no quadro. Então, ela não é contínua, porque se a gente calcular alfa de t, chamamos alfa de t, igual a t e t ao quadrado, a gente vai ter o limite quando t tende a 0, de f calculado em alfa de t, igual ao limite quando t tende a 0, e a gente vai substituir x por t e y por t ao quadrado. Então, vai ficar t vezes, ou t ao quadrado, vezes t ao quadrado, sobre t à quarta, mais, aqui vai ficar t ao quadrado elevado ao quadrado, t à quarta, igual ao limite, quando t tende a 0, de t à quarta sobre 2 vezes t à quarta. Dá para dividir t à quarta por t à quarta. Então, a gente fica com o limite, quando t tende a 0, de 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 2. Tá? E é diferente da função calculada no ponto. Então, não.
Então, não é contínua. Em 0,0. Tá ok, pessoal, até aqui? Tá. Então, vamos para a próxima. No item B, ele pede para calcular as derivadas. A gente pode passar isso, né? Acho que a parte mais importante a gente já fez, que é calcular a continuidade. Então, aí vocês testam os conhecimentos de vocês, calculando as derivadas parciais pela definição, tá? E aí a terceira pergunta é, ela é diferenciável? E a resposta é não, né? Diferenciável em 0,0. Olha aqui no quadro. Não, pois não é contínua. Certo? Aí a gente vai resolver a última, tá? O exercício 4, ele pede, considere a função definida por... Aí ele dá a função e ele pede para determinar o valor de k para que ela se torne uma função contínua. X ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado e k, se x e y for igual a 0,0, diferente de 0,0, e se x e y for igual a 0,0. Aí no item 1 ele pede para determinar k. Então, vamos ver aqui. Qual que seria o valor de k para que a nossa função fosse contínua? Então, a gente tem que calcular o limite, tá, dessa função indo para 0,0, e aí o valor que der o limite vai ser o valor de k. Então, a gente calcula o limite indo para 0,0, de x e y, indo para 0,0, de x ao quadrado y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Aí aqui a gente tem o quê? Uma função que quando o limite está indo para 0,0, ela vai para 0, e ela está multiplicando uma função que é limitada, tá? Como que mostra que ela é limitada? X ao quadrado é sempre maior ou igual a x ao quadrado, aí a gente pode somar o y ao quadrado. Divide tudo e ela vai ser sempre maior ou igual a 0. Quando a gente passa os limites dos dois lados, multiplicando o y, isso aqui dá 0. Tá? Pelo teorema do confronto, também dá para mostrar que o limite é 0. Então, se esse limite é 0, k tem que ser igual a 0. Tá? E aí, para essa função ser contínua, k tem que ser igual a 0. Até aqui está tudo bem? Tá. Então, vamos para a segunda parte. Calcule as derivadas pela definição. Tá? Derivadas parciais pela definição. Tá, então aqui a gente tem o limite quando h tende a 0
de f de 0 mais h, 0 menos f de 0, 0, sobre h. F de 0, 0, a gente definiu k igual a 0, então vai ser 0. E aqui a gente substitui y por 0 e x por h. E aí isso aqui vai dar 0, né? E vai sobrar um h ao quadrado aqui embaixo. Então, esse limite aqui ele vai ser 0. Então, ok, as derivadas parciais elas existem, né? E aí o limite, essa aqui é a derivada parcial em função de x. E a gente vai fazer a derivada parcial em função de y, que é quando h tende a 0, de f de 0, 0 mais h, menos f de 0, 0. Tá? Sobre h. E aí é o mesmo cálculo que a gente fez na outra, o resultado vai dar 0. Derivada parcial em função de y. E aí a função ela é contínua, as derivadas parciais existem. Quando a gente calcula a derivada parcial sem utilizar a definição, acontece que essa derivada parcial em torno de x e y ali, quando chega bem próximo, ela não é contínua. Acontece um desnivelamento ali. E aí isso não implica que a função não é diferenciável. A gente tem que testar o quê? Ou que a função é diferenciável. A gente tem que testar a diferenciabilidade dela pela função erro. E como eu não fiz, né, muitos exercícios com vocês, eu vou usar, tá? O limite. Então, aqui é a terceira diferenciabilidade. Tá, aí vamos dar uma olhada aqui. É quando a gente calcula o limite com h e k tendendo a 0, 0, tá? Do erro calculado em h e k sobre a norma de h e k, tá? Coloquei essa formulazinha para vocês, mas eu quase não usei, agora eu vou resolver com ela, tá? Aí a função erro ela seria, então era o limite com h e k tendendo a 0, 0 de f de 0 mais h, 0 mais k. Aí a gente soma os parâmetros nas duas. Menos f de 0, 0, menos a derivada parcial em função de x vezes o h, menos a derivada parcial em função de y vezes o k. Sobre, aí a norma de h e k vai ser a raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado, né? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0, né? Porque o resultado disso aqui, ó, é 0 multiplicado com h vai dar 0. Esse aqui também, 0 multiplicado com h vai dar 0, porque a gente já calculou aqui, né? Ó, 0 e 0, tá? E a função também, porque a gente estabeleceu com aquele k que seria 0, calculada no ponto. Então, sobra pra gente só limite. E aqui, 0 mais h vai ser h e 0 mais k vai ser k. Então, no lugar de x na função, eu vou colocar o h e no lugar do y eu vou colocar o k. Então, vai ser o limite quando h e k tende a 0, 0 de... Aí aqui vai ser a nossa função, que é x ao quadrado y, então vai ficar h ao quadrado k sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vai ficar h ao quadrado mais k ao quadrado. Tudo isso sobre raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado, tá? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, isso aqui vai acabar multiplicando aqui embaixo. E aí vai ser o limite de h e k tendendo a 0, 0 de h ao quadrado k sobre
x ao quadrado mais y ao quadrado vezes a raiz de k ao quadrado mais... Opa, desculpa, aqui é h e k. H ao quadrado. Certo? E aí, se a gente testar alguns caminhos, como por exemplo, se fosse só isso aqui, o limite daria zero, porque aí a gente tem uma função que está indo para zero e uma outra que é limitada. Mas ela está multiplicando essa raiz, aí já deixa de satisfazer aquela nossa igualdade que é x ao quadrado sempre menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Porque aí, se eu multiplicar isso aqui, pode ser que ele fique menor que o outro, por algum número real, né? Principalmente se ele for um decimal, porque aí ele vai multiplicar e dividir e passar multiplicando, né? E aí deixa um dos lados maior que o outro, pode mudar a desigualdade, tá? Então, aqui, olha, se eu testasse o caminho t e 0, daria 0. Se eu testasse o caminho 0t, daria 0 também, porque a gente teria um parâmetro fixo e aqui em cima dando 0. 0 sobre um parâmetro fixo dá 0. O que não pode acontecer é ficar 0, 0. Por isso que eu não testo 0, 0, 0, 0. Sempre um dos dois tem que estar fixo num parâmetro, né? T, por exemplo. Mas se eu fizer alfa de t igual a uma que a gente sempre testa, que é t e t. Aí esse limite ficaria como? Ficaria o limite com t tendendo a zero de... O h seria substituído por t, então ficaria t ao quadrado, e o k também, t, sobre... Aqui a gente teria t ao quadrado mais t ao quadrado, que dá 2t ao quadrado, certo? E dentro da raiz a gente teria t ao quadrado mais t ao quadrado, que também dá 2t ao quadrado. E aí esse limite ficaria o limite com t tendendo a zero. Aqui em cima, aqui não é o quadrado não, né? Substitui o k por t, fica só o t. Então aqui vai ficar t ao quadrado vezes t, que dá t ao cubo, sobre, aqui, 2t ao quadrado. Esse t ao quadrado ele pode sair da raiz, né? T. Então, a gente vai ficar com 2t ao cubo raiz de 2. Aí vai cancelar aqui e o resultado vai ser o limite de 1 sobre 2 raiz de 2. Limite da constante, a própria constante. Então, 1 sobre 2 raiz de 2. Aí a gente teria alguns limites indo para zero, se eu testasse as curvas 0t, t e 0, e um outro limite indo para 1 sobre 2 raiz de 2. Então, esse limite não existe, né? Logo, essa função ela não é diferenciável usando isso aqui. Então, se tu quiser mostrar que uma função não é diferenciável, tu pode partir direto para cá. Tá? Que é uma conta difícil. E se a tua função não for contínua, é por isso que a gente testa a continuidade primeiro. Aí tu já descarta tudo isso, né? A função não é contínua, então ela não é diferenciável. Mas aí, se tu quiser pular para calcular isso aqui, e aí, obviamente, tu vai ter que calcular as derivadas parciais. Calculando as derivadas parciais, pode ser que uma delas não exista. E aí, se uma delas não existir, acontece que não é diferenciável. Então, tu já para ali no meio do caminho também. E aí, eu vou fazer o esquema para vocês entenderem, tá? Então, a função ela não é diferenciável. Tá? Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Como é que fica isso aqui? Vai ficar assim, ó. Primeiro, tu vai verificar se a função ela é contínua, né? Aí vem para cá. Ela não é contínua, então ela não é diferenciável. Certo? E aí, se ela for contínua, então sim, ela é contínua. Aí tu vai fazer o quê?
testar as derivadas parciais. E aí a gente vai para derivadas parciais. Verificar se elas existem. E aí, se elas... Vou colocar para esse lado. Se elas não existirem, então ela não é diferenciável. Acho que eu coloquei uma setinha, né? Tá. Aí elas existem. Sim. Aí tu vai verificar a continuidade delas. E aí aqui nessa parte é muito engraçado, porque isso confunde a gente. Independente dela ser ou não diferenciável, aí a gente vai ter que testar no final alguma coisa, por exemplo. Elas são contínuas? Sim. Então ela é diferenciável. Tá? Ela é contínua em volta do ponto, certo? E aí ela pode ser existir e não ser contínua. Desculpa, não é aqui. É aqui. Não ser contínua. Não. E aí, nesse caso, tu vai ter que testar o limite do erro, tá? Certo? Então, primeiro tu verifica se é contínua. Se ela não for contínua, não é diferenciável. Se ela for contínua, tu vai para as derivadas parciais. As derivadas parciais existem? Sim. Aí tu vai testar a continuidade. Se as derivadas parciais não existirem, então não é diferenciável. As derivadas parciais existem e são contínuas. Se elas são contínuas, então é diferenciáveis. Se elas não são contínuas, então testar o limite do erro. Certo? Tá. Esse é o esquema. Mas eu adianto já para vocês que normalmente elas não são contínuas, então elas não são diferenciáveis, tá? Eu acho que essa é a questão da prova que ninguém vai fazer e é a mais fácil. Aí a gente tem aqui, olha, exercício 7. Verifique se as funções abaixo são diferenciáveis em R2. Verifique se as funções abaixo são diferenciáveis, né? Todas as funções são no R2, certo? Aí como que a gente verifica isso? A gente vai calcular. Só dá uma olhada aqui, tá? As funções, elas são contínuas. As derivadas parciais existem em todos os pontos. E elas são contínuas em volta, então elas vão ser diferenciáveis. Aí o que a gente vai fazer? Mostrar que elas são contínuas, e aí só olhando para elas a gente já consegue identificar que elas são contínuas. A gente calcula as derivadas parciais e verifica que as derivadas parciais também são funções contínuas, ou multiplicação de funções contínuas, ou divisão de funções contínuas, tá? Pode colocar no slide para mim, por favor? Obrigada. Exercício 7. Para verificar diferenciabilidade. Aí aqui no primeiro item é E, f de x e y igual a E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Então vamos lá, pessoal, olha só. Aí aqui fica como? Primeiro, essa função é contínua em todo o R2, que a gente não tem nenhuma indeterminação, né? Quaisquer valores que eu colocar aqui, quaisquer pares ordenados do R2, em x e y não vou ter problema, né? Então, é uma função contínua.
segundo passo é calcular as derivadas parciais, né? A derivada parcial em função de x, ela vai ser regra da cadeia, né? A derivada da de cima, que é 2x, vezes a derivada da externa, que vai ser a própria exponencial. Tá? Então, essa derivada parcial existe e ela é contínua em todos os pontos também, porque ela é uma multiplicação de funções contínuas. Tá? Exponencial é uma função contínua e a polinomial também é uma função contínua. E aí, é contínua em R2. E a derivada parcial em função de y ela vai ser praticamente a mesma coisa, só que no lugar do x a gente vai colocar y, né? Então, 2y vezes z elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Contínua, multiplicando uma contínua, é contínua em R2. E isso significa que a função ela é diferenciável em R2. Deu para entender? A gente seguiu os passos lá. É contínua, as derivadas parciais existem, são contínuas em todo R2, então a função é diferenciável no R2. Tá? Deixa eu ver se já não é hora da gente passar para as próximas. Vamos fazer a B. Pode colocar no slide para mim? Por favor. Obrigada. E aí aqui é f de x e y igual ao log natural de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá. Então, aqui fica como? Primeiro, essa função aqui, ela só é possível para valores maiores do que 0. Só que aqui nunca vai dar 0. Então, para todo R2 eu consigo, né? Pares ordenados aqui. Até quando eu coloco 0, 0, a gente tem um somando, então vai dar log natural de 1. Então, ela é contínua em todo R2. Isso porque x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1 é sempre maior ou igual a 1, que é maior do que 0. Tá? E aí as derivadas parciais. Primeira derivada parcial em função de x, que vai ser regra da cadeia, né? Derivada da função interna, 2x, vezes a derivada da função externa, que vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui embaixo nunca vai dar 0, então a gente também não tem indeterminação. Logo, essa função também é contínua em todo R2 pelo mesmo motivo, tá? E aí a derivada parcial em função de y vai ser 2y sobre 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, que também é contínua. Isso significa que ela é diferenciável. Alguma dúvida, pessoal? Não? Tá, então vamos lá. Tem só mais uma, né? Cosseno de x e y. E a composta, a propriedade da composta também ser contínua se a interna for contínua e a externa contínua. A função cosseno é uma função contínua e a função x vezes y é uma função contínua também. Aí a composta da contínua é uma função contínua.
Aí aqui a gente tem a terceira igual a f de x e y igual a cosseno de x e y. Bora ver aqui. Então, é uma função contínua, tá? Em R2. Aí a derivada dela vai ser regra da cadeia de novo, derivada de xy em função de x vai ser y. E a derivada do cosseno é menos seno de x e y. Tá, e a derivada parcial em função de y vai ser, derivada parcial em função de y vai ser x, e a derivada do cosseno menos seno de x e y, tá? E essas duas funções são uma multiplicação de funções contínuas, e essa função aqui é uma composta de funções contínuas, é contínua também em todo R2. Na verdade são, né? Vou botar logo para as duas, são contínuas. Tá? Deu para entender, pessoal? Então, agora a gente sai dessa parte e vai para máximos e mínimos usando matriz hessiana, tá? Então, extremos livres usando o hessiano significa que a gente está calculando em todo o domínio da função, certo? Aí, só para relembrar, esse aqui é o determinante, né? Que aí vai ser a funçãozinha AH. A gente calcula o determinante e verifica se ele é maior do que zero, e se ele for maior do que zero é o máximo ou mínimo, e a gente vai para as derivadas parciais de segunda ordem. Maior do que zero, mínimo local, menor do que zero, máximo local. Se o hessiano for menor do que zero, ponto de Sela, e aí se for igual a zero, o inconclusivo, certo? Então, vamos verificar essa primeira aqui. Tá, vamos ver. É para encontrar os pontos críticos e classificá-los, né? Bora dar uma olhada aqui no quadro. Então, a gente faz o quê? Deriva parcialmente em função de x e deriva parcialmente em função de y igual a zero, né? Então, aqui vai ficar 2x mais y menos 3x, menos 3, né? Menos 3. Aí o y vai ficar derivada parcial em função de y, x mais 2y menos 3. E aí a gente iguala a zero e resolve, né? Então, o que a gente pode fazer? Pode pegar o y e colocar em função de x, depois substituir na segunda, né? Então, aqui vai ficar y igual a 3 menos 2x. Aí, a gente vai pegar esse y e substituir aqui, tá? Então, vai ficar x mais 2 vezes o y, que agora é 3 menos 2x, menos 3, igual a zero. Daí a gente pega essa funçãozinha aqui, está toda em função de x, e acha o valor de x. Então, x mais 2 vezes 3, 6, menos 4x, menos 3, igual a zero.
Aí aqui a gente faz assim, ó. Menos 4x mais x vai dar menos 3x. 6 menos 3, 3 que eu posso passar para o outro lado como sendo menos 3. Aqui multiplica tudo por menos 1, né? E passa o 3 dividindo. Então, x vai ser igual a 3 dividido para 3, que dá 1. Quando x é igual a 1, a gente vai ter y igual a 3 menos 2. Então, y também vai ser igual a 1. Aí a gente verifica na matriz hessiana, né, no determinante da matriz hessiana, se esse ponto é um ponto de máximo, de mínimo, de cela, ou se ele é inconclusivo, né? E aí a gente calcula a matriz hessiana, tá? Então, vamos lá, o determinante h de x e y. Aí ele vai ser a segunda derivada em função de x. Quando a gente calcula de novo a derivada em função de x aqui dá 2. A derivada em função de y, que vai dar 1. Na derivada parcial de y, agora a gente faz ela em função de x, que vai dar 1. E na derivada parcial em função de y, a gente deriva ela em função de y de novo, que dá 2. E aí o resultado disso aqui vai ser 4 menos 1, que dá 3. E é maior do que zero, então é máximo ou mínimo. Aí o que a gente faz? Analisa a segunda derivada parcial em função de x. E aí f xx é igual a 2, que é maior do que zero. Então, o ponto 1 e 1, ele é um ponto de mínimo. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tá? Deixa eu apagar aqui. Tá, vamos para a próxima. Exercício 9. F de x e y igual a x ao cubo mais y ao cubo menos 3x menos 12. Y. Treinem para vocês fazerem bem rápido na prova e liberarem os monitores de vocês bem cedo. Aí, olha aqui, ó. Derivada parcial em função de x fica como 3x ao quadrado menos 3. E a derivada parcial em função de y, 3y ao quadrado menos 12, né? Aí daqui a gente tira. Isso aqui tem que igualar a zero, né? Que 3x ao quadrado é igual a 3 e 3y ao quadrado é igual a 12. E que x é igual a mais ou menos 1. Aqui, quando a gente passar o 3 dividindo, vai ficar 12 dividido para 3, que dá 4. Passa a raiz, fica a raiz de 4, que é 2, né? Então, o y é igual a mais ou menos... raiz de 4, que dá 2. Certo? E aí a gente tem vários pontos, né? Que aí os nossos pontos seriam... e 2, 1 e menos 2, menos 1 e 2 e menos 1 e menos 2.
Tá certo? Aí a gente faz o quê? Matriz, né? Então, determinante H, ele vai ser a segunda derivada parcial em função de x, aqui vai dar 6x. A segunda derivada parcial em função de y vai dar 0. Aqui a gente vai ter a derivada parcial em função de x, que vai dar 0. E a derivada parcial em função de y, que vai dar 6y. Aí a gente calcula o determinante. 6x vezes 6y vai dar 36x e y. Aí a gente calcula nos pontos, né? Esses dois aqui, positivo, positivo, uma multiplicação de positivo vai ser positivo, né? Uma multiplicação de negativos vai resultar em um negativo. Então, esse aqui a gente já diz que é um ponto de Cela. Esse aqui é o máximo ou mínimo, né? Negativo vezes o positivo vai dar negativo. Então, é um ponto de Cela. Negativo multiplicando negativo vai dar positivo. Então, isso é um máximo ou mínimo. Aí a gente vem aqui para derivada parcial em função de x duas vezes, né? Se eu calcular aqui no x, ele vai dar 6. Positivo também, né? Significa que é um ponto de mínimo, tá? E aqui, se eu pegar o menos 1 e calcular aqui, vai dar menos 6. Então, derivada parcial em função de x duas vezes, menor do que 0, é um ponto de máximo, certo? Daria para analisar aqui também, né? Que a gente teria positivo, positivo, aqui negativo, negativo, mas menor do que aqueles. Porque nossos números aqui são 1 e 2, e aqui eles estariam multiplicando por ele mesmo, e aqui por 3 e por 12. Então, o número positivo seria maior. Aí daria para fazer essa comparação entre aqueles dois. Esse aqui é um ponto de mínimo e aquele um ponto de máximo. Deu para entender, pessoal? Dá para fazer essas análises na prova, né? Vamos para a próxima. Encontre e classifique os pontos críticos. De novo. Ó, vamos fazer essa aqui que eu acho ela mais interessante, tá? Deixo aquela para vocês tentarem fazer. Exercício 11. F de x e y igual a x mais cosseno de y no intervalo 0,2π para x e no intervalo de 0 a 2π para y. Então, olha só. O que acontece aqui é o seguinte. Essa função aqui, ela é uma função que não tem máximos e mínimos, porque ela cresce, ela é uma espécie de... parece uma telinha infinita, certo? Quando a gente pega a interseção, por exemplo, com o x, são várias retas, tá? Com x e z, são várias retas. Só que ela está nesse intervalo. Aí tem aquele teorema que diz que se a gente está no intervalo limitado, né, e fechado, um intervalo compacto, então a gente tem que ter um máximo e um mínimo. E eles são máximos e mínimos absolutos, tá? Então a gente vai ter que analisar ali. Inclusive, quando a gente faz a primeira derivada parcial em função de x, olha o que acontece. Derivada parcial em função de x vai dar 1. Então, não tem como igualar a 0. Certo? Onde a gente vai ter as concavidades é no cosseno. Aí a gente tem aqui, ó, f de y, tá? Aqui, ó, sempre maior do que 0, então não dá pra gente obter nada daqui. Mas aqui a derivada do cosseno em função de y vai ser quanto? Menos seno de y, tá? E
E aí, no intervalo de 0 até 2π, quais são os valores que vão me dar seno de y igual a 0? Quais são os valores de y no intervalo de 0 até 2π? A função seno, ela é assim, né? Então, a gente tem 0, π e 2π. Quando tem um menos, ela só troca a concavidade, mas continua sendo 0, π e 2π, tá? Então, os valores de y são de y igual a 0, y igual a π e y igual a 2π, certo? Então, aí a gente vai testar em x e y as fronteiras, né? Então, para x igual a 0, porque aí quando ele está sendo cortado a gente testa nas fronteiras, já que aqui não vai gerar para a gente nenhum valor de x para juntar com aqueles 3. E aí a gente vai ter os pontos 0, 0, 0, 0π e 0, 2π, tá? E a gente testa no extremo de x também, que é 2π, então 2π e 0, 2π e π, e 2π e 2π. Aí o que a gente faz agora? Calcula a matriz hessiana? Não. Por quê? Porque a gente está no intervalo compacto. A gente faz o quê? Só calcula as imagens e compara elas. Porque o máximo e o mínimo eles vão ser absolutos, certo? Aí nesse caso não precisa. Bem fácil essa, né? Vou deixar para vocês substituírem, calcularem os valores lá, para verificar qual é o máximo, qual é o mínimo, mas eu vou mostrar para vocês o desenho no GeoGebra, tá? Pra vocês verem como que é essa telha e os cortes que acontecem nela. Só um minuto. Pronto, já estou no GeoGebra. Aí aqui a gente tem a vista 3D, x mais cosseno de y, ó, tá vendo? E aí não tem como ter máximo e mínimo, mas aí a gente corta ela com x igual a 0, y igual a 0, x igual a 2π, funciona, e y igual a 2π. Aí eu vou pedir as interseções. E aí naquele retângulo ali, ó, a gente vai ter os máximos e mínimos, certo? Então, tem um mínimo e os máximos devem ser nas pontas aqui, tá vendo? Quais são esses valores? São os valores de 2π, 0, e o de cima 2π e 2π, né? E aqui embaixo a gente consegue um valor de x igual a 0 e y igual a π, que é um dos valores que zera a segunda derivada parcial de y. Então, a gente vai ter um mínimo aqui e os máximos vão ser aqui em cima, os absolutos, tá? Então, é só calcular lá as imagens e verificar que realmente no ponto 0 e π a gente vai ter o mínimo e nos pontos 2π e 0 e 2π e 2π a gente vai ter os máximos. Deu para entender, pessoal? Então, nesse caso, não precisaria calcular a matriz hessiana. Se é um conjunto compacto fechado, só faz o quê? Comparar as imagens. Agora, se a gente não fechar o intervalo, vocês vão ter que calcular a matriz hessiana. Tá? Pronto. Então, vamos fazer o próximo. Tá. Esse aqui é bom. Encontre e classifique os pontos críticos e aí... Eu acho que é esse que é bom. Não lembro qual é o resultado.
Exercício 12. F de x e y igual a e elevado a menos x ao quadrado mais y ao quadrado vezes x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Tá, então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é em todo domínio, né? Então a gente deriva parcialmente em função de x e deriva parcialmente em função de y. Aí aqui a gente tem uma multiplicação de funções e uma função composta, né? Então fica a derivada da primeira em função de x, e aí a derivada da primeira a gente vai usar a regra da cadeia, então fica a derivada da interna, que vai dar menos 2x vezes a derivada da externa, que é e elevado a menos x ao quadrado. Fazendo distributivo, isso aqui vai ficar menos y ao quadrado, tá? Vezes a segunda. Então, x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Mais a derivada da segunda, que vai dar 2x vezes a primeira. E elevado a menos x quadrado menos y ao quadrado. Tá? E aí, isso a gente iguala a zero. Certo? E aqui, a derivada em função de y vai ser menos 2y vezes e elevado a menos x ao quadrado menos y ao quadrado vezes a segunda, né? X ao quadrado mais 2y ao quadrado mais a derivada parcial em função de y vai ser 4y vezes e elevado a menos x ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui igual a zero. Aí aqui em x a gente pode colocar em evidência 2x e elevado a x ao quadrado menos x ao quadrado, né? Então aqui vai ficar menos... Vou colocar só o 2, que aí o menos vai para dentro do parênteses, tá? 2x e elevado a menos x ao quadrado menos y ao quadrado vezes. No primeiro caso, olha, o menos vai entrar aqui dentro, vai ficar menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. E aqui vai ficar mais 1, né? Esse é o termo que está aparecendo aqui, multiplicando o número 1. Igual a zero, tá? Aqui a gente pode isolar também o 2y, né? Então, aqui vai ter um 2y2 vezes 2y vezes e elevado a menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Então, eu posso isolar esse cara aqui que está aparecendo aqui também. Então, 2y vezes e menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui ele vai estar multiplicando, esse menos vai entrar lá mudando os sinais. Menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. E aqui vai ficar mais 2. Isso aqui igual a zero. E aí a gente tem x igual a zero e y igual a zero. Primeiro, né? Então, daqui eu consigo obter que x é igual a zero. E daqui eu consigo obter que y é igual a zero. E também a gente tem essa outra coisa que está multiplicando aqui, né? A gente tem esse termo vezes esse dando zero, ou esse é zero, ou esse aqui é zero, né? Então, esse termo também pode ser zero. Ou, aí eu posso, quando eu igualar isso aqui a zero, posso passar o 1 para o outro lado negativo, né? Então, vou ficar com menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado igual a menos 1. E aí eu posso multiplicar tudo por menos 1 e ficar positivo. Então, x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 1, certo? E desse lado aqui também. Só que no lugar do 1 vai ser o 2. Então, ou x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 2. Aí a gente faz as composições, tá? Os pontos podem ser 0, 0,
Ou podem ser quando x é igual a zero, a gente vai ter que achar o valor de y, ou quando y é igual a zero, a gente acha o valor de x, tá? Então, os pontos, eles são... Eu vou colocar primeiro para x igual a zero. Aí a gente vai ter 0, 0, ou se eu substituir aqui o x por 0, eu vou ter y ao quadrado igual a 2 dividido por 2, vai dar mais ou menos 1. Então, 0, 1 e 0 menos 1. Ficou confusa aquela parte ali? Alguém não entendeu o que eu fiz? Só levantar a mão. Ó, eu fiz primeiro a composição do x com os dois valores possíveis de y, tá? Então, x igual a 0 e y igual a 0, ponto 0, 0, tá? E aí eu tenho x igual a 0 e essa é a equação. Então, nessa equação eu vou substituir x igual a 0. Aí aqui vai dar 0 e eu vou ficar com 2y ao quadrado igual a 2. Aí eu passo dividindo. Então, o y vai ser igual a 2 dividido para 2, que vai dar 1. E aí eu tenho y igual a mais ou menos 1. E aí eu obtenho os pontos 0, 1 e 0 menos 1, tá? Porque eu achei os valores de y para x igual a 0. Eu vou fazer a mesma coisa com y. Vou pegar o y aqui, jogar 0 aqui e achar os valores de x. E aí, para y igual a 0. Eu vou ter o ponto 0, 0, que já está aparecendo aqui em cima, certo? Aí eu só vou precisar substituir o 0 lá no y. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 1. Então, x ao quadrado é igual a mais ou menos 1. E aí, os meus pontos vão ser 1, 0 e menos 1, 0. Então, vai ficar 1, 0 e menos 1, 0. Certo? Aí, a gente vai ter que calcular a matriz hessiana e analisar todos esses pontos. Tá? Mas eu posso deixar para vocês fazerem também. Para vocês treinarem as derivadas parciais de vocês. Aí depois vocês fazem o quê? Testam no GeoGebra os pontos para ver se estão certos. Né? Se fosse no intervalo fechado, era só testar as imagens, né? Porque o problema não é ser um máximo e mínimo, o problema é ser um ponto de Cela. Né? Porque aí tu calcula lá, deu um hessiano menor do que 0 aí. Mas eu acho que é melhor eu deixar como exercício para vocês, que ainda tem outros para fazer. O que é que vocês fariam depois? Derivar isso aqui de novo em função de x, e aí vai dar muita conta. Derivar de novo em função de y, tá? E aí, derivar em função de y, derivar em função de x, jogar na matriz hessiana, certo? E aí calcula os pontos, 0, 0, 0, 1, 0, menos 1, 1, 0 e menos 1, 0. E aí vocês analisam se é máximo, mínimo, Cela ou se é indeterminada, tá? Vamos para o próximo. Olha só. Esse exercício aqui, ele diz o seguinte: verifique a existência de extremos absolutos. O que significa quando a gente verifica a existência de máximos e de extremos absolutos? Olha para a função e vê se a função é diferenciável. A função, ela é uma função diferenciável, porque ela é polinomial, né? Uma função contínua com derivadas parciais contínuas, então ela é uma função diferenciável. E esse conjunto aqui é um conjunto limitado e fechado, então ele é um conjunto compacto. Então, se vem uma pergunta dessa para vocês, justifique a existência de extremos absolutos, o que vocês escreveriam? É uma função diferenciável cortada por um conjunto compacto. Então, os extremos, eles são absolutos, tá? Então, todos os extremos naquele espaço são absolutos, só isso.
E aí encontre os valores de máximos e mínimos absolutos. Essa aqui é uma função, uma questão boa. Por quê? Porque o que a gente está acostumado é calcula os máximos e mínimos, né? E aí a gente tem retângulos e triângulos. Então, nessa questão, a gente usa a matriz hessiana e também usa multiplicadores de Lagrange para analisar a borda, né? Então, eu vou fazer essa questão com vocês. E aí, depois a gente passa para os exercícios de multiplicadores de Lagrange, tá? Exercício 13. F de x e y é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y. E aí o conjunto D igual a x e y pertencente ao R2. Tal que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 4. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai achar, entre os pontos interiores, aquele espaço, tá? O máximo e mínimo. Então, a gente deriva parcialmente em função de x e deriva parcialmente em função de y, tá? E aí fica aqui como? 2x menos 2 e 2y menos 4 igual a 0 e igual a 0. Qual vai ser o valor de x? 1, né? Que é o valor que zera. Então, x é igual a 1. E o valor de y vai ser 2, né? Ele não está dentro do nosso espaço, né? Olha só. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado vai ser igual a 1 mais 4, que dá 5. Então, a gente nem analisa nesse ponto, não vai precisar fazer a matriz hessiana, a gente só vai calcular na borda, porque ele está fora do conjunto. É ótimo também, né? Que aí tu já não precisa calcular a matriz hessiana, tu só vai para o multiplicador de Lagrange, porque o ponto está fora do que seria o nosso domínio, né, do conjunto compacto. Então, 1 e 2 não pertence a D. Então, ele está fora. Aí a gente vai analisar na borda. Aí na borda a gente vai utilizar, ou na fronteira, né? É em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Se esse ponto ele fosse dentro da fronteira, aí vocês teriam que analisar, tá? E, na verdade, não precisaria analisar. Depois que tu encontrasse os máximos e mínimos daqui, tu só ia precisar calcular as imagens, né? Comparar as imagens. Então, nem ia precisar fazer o hessiano também. Mas aí teria que calcular a imagem daquele. Só que como ele está fora, a gente não coloca. Aí fica aqui como? A derivada parcial em função de x, que dá 2x menos 2, e a derivada parcial da restrição, que é 2x vezes o lambda. Aí aqui fica a derivada parcial de y, 2y menos 4, igual a derivada parcial da restrição em função de y vezes o lambda. Tá? Aí a gente isola o lambda. Lambda é igual a 2x menos 2 dividido por 2x. E aqui o lambda vai ser igual a 2y menos 4 dividido por 2y. Aí é só igualar, né? Então, aqui eu posso dividir tudo por 2. Aí vai ficar x menos 1 sobre x igual a... Aqui eu posso dividir por 2 também, então vai ficar y menos 2 dividido para y, certo? Daí faz a multiplicação cruzada,
Então, aqui vai ficar yx menos y igual a xy menos 2x. Simétrico, então, menos y é igual a menos 2x. Multiplica por menos 1, y é igual a 2x. Certo? Aí a gente pega isso aqui e substitui na restrição. A restrição que é x² mais y² igual a 4. Aí o y ele vai ser igual a 2x, então vai ficar x² mais 2x². x² mais 2x² igual a 4. Aí isso aqui vai ser 4 mais 1, 5x² igual a 4. E aí a gente vai ter x² igual a 4 sobre 5, passa a raiz, x é igual a, raiz de 4 vai dar 2, então, mais ou menos 2 sobre raiz de 5. E aí a gente vai ter o dobro, né? Quando o x for 2 sobre raiz de 5, o y vai ser 4 sobre raiz de 5. E quando o x for menos, aqui vai dar menos 4 raiz de 5, certo? Aí a gente só precisa comparar as imagens, né? Aí eu deixo para vocês calcularem as imagens. Os pontos são, acho que a gente até calculou em outras aulas isso aqui, só para vocês lembrarem. 2 raiz de 5, 4 raiz de 5, ou era um número parecido, menos 2 raiz de 5, menos 4 raiz de 5, tá? E aí vocês substituem lá e verificam. Mas é simples, né? Menos e menos aqui vai ficar positivo, mais e mais aqui vai ficar negativo. Então, o maior com certeza vai ser com os dois sinais negativos. Que aí tu vai ter positivo, positivo, positivo e positivo. E nos outros dois tu vai ter uma subtração. Então, ele vai ser menor. E são os mesmos números, né? O que muda é o sinal. Tá? Pronto. Vamos dar uma olhada aqui. Só nos exercícios que tem aqui, são os mesmos exercícios que vocês têm no material. E aí, aqui a gente tem um plano, e ele está sendo cortado por um retângulo. Então, nesse caso, vocês só precisariam calcular nos vértices, certo? Porque aí não teria nenhuma concavidade, seria só crescente, decrescente. Aí, calculando os vértices, ver qual é o maior, qual é o menor. Tá. Aqui a mesma coisa, tá? Calcular nas bordas, mas aqui vocês vão ter que calcular na borda, porque pode ter alguma curva. E aqui tem só uma questão contextualizada, classificar os pontos críticos de novo, e aí a gente parte para multiplicadores de Lagrange. E aí o problema do multiplicador de Lagrange é o quê? Uma função sujeita a uma restrição. E aí qual o sistema que vocês resolvem para achar os valores? O gradiente tem que ser múltiplo do outro gradiente. Então, como a gente já estava fazendo, né? Derivada parcial em função de x igual a derivada parcial em função de x da restrição multiplicada pelo parâmetro lambda, tá? E a gente usa a restrição depois para substituir. Com duas restrições não vai cair para vocês, tá? Aí aqui a gente tem, determine os pontos de máximo e mínimo da função sujeita à restrição x² mais y² igual a 8. A gente vai fazer essa, e eu acho que essa aqui é uma boa para a gente fazer. Uma caixa sem tampa deve ter volume igual a 32 metros cúbicos. Essa aqui é boa. Então, a gente faz a 18 primeiro e depois faz aquela que eu acho que vai ser a nossa última questão. Exercício 18. F de x e y igual a xy e a restrição x² mais y² igual a 8. Então, vamos resolver aqui. Aí, a gente deriva parcialmente
em função de x. Pode colocar no quadro para mim, por favor? Obrigada. Então, aqui, a derivada parcial em função de x, né? Aí vai ficar y. E a derivada parcial em função de x da restrição, 2x vezes o lambda. Aí a derivada parcial em função de y vai dar x, e a derivada parcial em função de y da restrição vai dar 2y vezes o lambda, tá? A gente isola o lambda. Lambda vai ser igual a y sobre 2x. E aqui embaixo, lambda vai ser igual a x sobre 2y. Aí a gente iguala os dois. Então, y sobre 2x vai ser igual a x sobre 2y. E aí a gente faz a multiplicação cruzada, né? 2y ao quadrado é igual a 2x ao quadrado. Divide por 2, fica só y igual a mais ou menos x, né? Aí a gente vai pegar o mais ou menos x e vai substituir aqui. Se a gente substituir y por x, vai dar o mesmo resultado de substituir y por menos x, né? Então, aqui a gente vai ficar com, na restrição, x ao quadrado mais x ao quadrado igual a 8. Aí a gente vai ficar com 2x ao quadrado igual a 8. O 2 aqui vai passar dividindo. 8 dividido para 2, 4. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 4, que é 2, né? E aí os nossos pontos vão ser. E aí a gente não sabe como que vai ser os valores aqui, porque y é igual a mais ou menos x. Então, para 2 ele vai ser mais ou menos x. Para menos 2 ele vai ser mais ou menos x também. Então, é 2 e menos 2... 2 e 2, menos 2 e menos 2, menos 2 e 2, tá? Aí a gente faz o quê? Calcula as imagens, né? Aqui vai ficar menos 4, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 4 e aqui menos 4. Então, esses dois são pontos de máximo absoluto. E aí eles geram o valor z, que vai ser o valor absoluto. E esse aqui vai ser mínimo absoluto junto com esse aqui. Mínimo. Certo? Deu para entender? Só precisa verificar a imagem, tá? Vamos para o último exercício, então? É o último exercício. Não, acho que ainda dá para... É o último exercício que vai dar meio de 40, né? 10 minutos a gente tem. E ele é um exercício grande. Aqui, uma caixa sem tampa deve ter volume igual a 32 metros cúbicos, seja x e y as dimensões da base e z a altura. A área da caixa sem tampa é dada por... Aí ele dá a área e essa aqui é a nossa função. Então, a restrição ela vai ser dada pelo volume, né? Porque ele está dando volume igual a um valor. O que tiver igualado a um valor, a um número real, vai ser a restrição. E o que tiver como função vai ser a função. Então, a gente multiplica por lambda o que tiver igual ao número, tá? Então, nesse caso aqui é o volume. Aí vocês têm que prestar atenção se a questão ela está pedindo para vocês para maximizar a área ou se é para maximizar o volume. Que aí ele vai dar uma função que vai ser o volume ou a área. E essa vai ser a função que vocês vão calcular as imagens, vão substituir as imagens, né? Não vão se confundir com isso. Aí determine as dimensões da caixa que maximizam a área de material utilizada. Aí eu vou copiar aqui no meio e a gente finaliza com essa questão, tá?
A gente quer maximizar a área. Exercício 21. Maximizar a área. E aí não tem tampa, então tem que ver isso também. Não sei se a questão vai dar para vocês, mas se tiver sem tampa, então é xy mais 2xz mais 2yz igual tá ali. Mas se tiver a tampa, tem que acrescentar um 2 aqui, tá? Então, maximizar a área. XYZ. Ou minimizar, obrigada. Minimizar a área. Igual a XY. Tá. E aí ele diz que o volume... Aí o volume, independente da tampa, vai continuar sendo o mesmo volume, né? Os comprimentos se multiplicando. Base vezes as duas outras dimensões. A base vezes a altura, né? Então aqui vai ficar como? Bora dar uma olhada aqui no quadro. O volume, ele vai ser x vezes y vezes z igual a 32, tá? Então, essa aqui vai ser a restrição. Aí a gente deriva parcialmente em função de x e iguala a derivada parcial dessa aqui com o lambda. Então, ali vai ficar derivada parcial em função de x. Y mais... Aqui não tem... Ah, tá. Vai ficar 2z. E aqui vai dar 0, né? Igual a yz, derivada parcial em função de x, vai dar yz vezes o lambda. Derivada parcial em função de y, x mais. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 2z. Igual a x e z vezes o lambda. Aqui vai dar... Aqui vai dar 0, aqui vai dar 2x mais 2y igual a x e y. Certo? Aí o que a gente pode fazer? Isolar o lambda aqui, né? Então, lambda vai ser igual a y... Não sei porque eu fiz isso aqui. Y sobre... Então, é y mais 2z sobre yz. E aqui, x mais 2z sobre xz, né? Lambda é igual a lambda, então... Aí aqui vai ficar igual, então eu já vou passar multiplicando, tá? Passar esse aqui multiplicando aqui em cima e esse multiplicando aqui embaixo. Então, vai ficar xyz mais 2 vezes yz quadrado. E do outro lado vai ser esse de cima multiplicando xz. Vai ficar xyz mais 2 vezes z ao quadrado. 2 vezes ex ao quadrado. Tá? Aqui, simétrico. A gente pode dividir tudo por z ao quadrado. Então, vai ficar 2y igual a 2x divide tudo por 2. Y é igual a x. E aí a gente pode usar qualquer uma dessas para achar o valor de z, né? Aqui a gente acha o valor de z em função de x, né? Aí aqui a gente vai ter z igual a 32 dividido para x ao quadrado. E aí dá para a gente substituir tudo por z, por x, certo? Aqui vai ficar x, aqui vai ficar x, e aqui vai ficar 32 dividido para x ao quadrado, certo? Vocês poderiam substituir de outras formas também. No final, a gente vai ter... Eu vou pular essa parte, vou deixar vocês fazerem, tá? Que tá acabando o nosso tempo. Mas aqui, olha, a gente vai ter x, 2x igual a 2y igual a z. Certo? Então, a gente substituindo aqui vai ter tudo em função de z. Z o x é igual a y também, né?
Então, a gente pode colocar 2x ou x, 2z, né? Ou z igual a 2, x é igual a 2z. Então, z igual a z sobre 2. O y também é igual a z sobre 2. E o z é ele mesmo. Igual a 32. Tem um monte de formas de substituir isso aqui, tá? Vocês poderiam colocar y, 2y. Vocês poderiam colocar x, 2x, z sobre 2 e z. Poderia já substituir naquele com 32 sobre x ao quadrado também, tá? Aí aqui vai ficar 4 e em cima z ao cubo sobre... Que resolver esse sistema é do jeito que vocês acharem melhor, né? Igual a 32, certo? E aí passa multiplicando e depois calcular a raiz. Aí vocês vão achar o valor de z e depois substituir nesses dois aqui, certo? Pronto. Só para a gente finalizar nossa aula, acho que 1 minuto. Eu ainda tenho 3 minutos, porque o meu relógio está adiantado 2 minutos e eu desesperada. Mas aí, sigam o caminho que vocês vão terminar. Aí a gente tem aqui, só para revisar, né? Os pontos essenciais. F diferenciável implica F contínua. E aí a recíproca é falsa, mas se a função não for contínua, ela não é diferenciável. Condição suficiente, as derivadas parciais serem contínuas, tá? Aí a função é diferenciável. A gente tem os pontos críticos igual ao gradiente igual a zero, e aí a gente calcula, para fazer a classificação, a gente faz a matriz hessiana e calcula o determinante dela. Multiplicadores de Lagrange é resolver o sistema que é os múltiplos sendo os gradientes e a restrição. E aí, em conjuntos fechados, a gente não precisa calcular o hessiano, né? Só precisa igualar, comparar as imagens, tá bom? Então, para testar a diferenciabilidade, verifique primeiro a continuidade, e aí eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar para vocês, é que para testar a diferenciabilidade, vocês têm que primeiro testar a continuidade, não vão tentar logo calcular o limite da função erro. Comecem testando a continuidade, tá? É isso. Boa prova, boa sorte, até a próxima aula. A gente começa a integral na próxima aula, tá? Tchau, pessoal.